Olá, seja bem-vindo a mais um One Pocket no meio da tua semana, e a gente quer convidar você para começar esse tempo agora cantando essa canção com a gente, que diz que Ele continua sendo bom. Vamos lá? Um dia a gente aprende a confiar em um Deus que faz milagres, que ouve a nossa oração, que se faz presente aqui. E um dia a gente aprende a dar um passo só de cada vez, mas sem duvidar, Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus. Então chega o dia de viver tudo que se aprendeu e a enxergar até o que não se pode ver. Chega o dia de entender, até ouvir um não de Deus, mas sem duvidar. Continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, que Ele continua sendo bom, que Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua sendo Deus, Ele continua sendo bom, e Ele continua. Continua sendo bom, cada dia, cada manhã, a cada instante. Como pedir coroas a um Deus que da sua glória se despiu? Como exigir riquezas de um rei que a cabeça não tinha onde reclinar? Como pedir honras a um Deus que maldito se fez e coberto de vergonha foi por amor? Como eu posso ser assim, querer tanto quando Ele não quis nada além de me amar? E todos os seus passos só me falam que o que Ele espera de mim é renunciar, é morrer pra mim mesma, é tomar minha cruz e seguir os seus passos. Se eu não sou capaz de fazer morrer minhas vontades, tampouco posso ser chamado um discípulo seu. A simplicidade Ele trazia no olhar, e tudo que Ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre Ele, ao cantar sobre Ele, eu me pergunto onde a essência foi
pecado foi moído. Cordeiro de Deus, seu nome é Jesus. Entre o que eu ouço por aí e o que eu leio sobre ele, eu só acho contrastes. Precisamos nos lembrar a verdade e retornar alguns conceitos, repensar. Não se preocupou em ajuntar riquezas e nele não se achava nenhuma beleza. Pelos seus foi rejeitado e duramente açoitado, entregue pra morrer numa cruz. E quando eu digo que quero imitá-lo e ser igual a ele, será que eu sou consciente do que isso quer dizer? A simplicidade ele trazia no olhar, e tudo que ele fez foi só pensando em nos amar. E ao ler sobre ele, ao cantar sobre ele, eu me pergunto onde a essência foi parar. A sua comida era a vontade do seu pai, e o que fugia disso ele deixava para trás. Eu preciso ser como ele e deixar tudo por ele, mas do que ler falar eu preciso viver Jesus, viver Jesus, mas do que ler falar eu preciso viver. E aí, nós estamos começando esse tempo de reflexão na palavra de Deus aqui no One Pocket. E eu queria compartilhar com você uma mensagem, breve mensagem, chamada Não Ande Sozinho, tá? Quero ler contigo o que diz em Eclesiastes, capítulo 4, versículo de 9 a 12. É melhor ter companhia do que estar sozinho, porque maior é a recompensa do trabalho de duas pessoas. Se um cair, o amigo pode ajudá-lo a levantar-se, mas pobre do homem que cai e não tem quem o ajude a se levantar. E se dois dormirem juntos, vão manter-se aquecidos. Como, porém, manter-se aquecido sozinho? Um homem sozinho pode ser vencido, mas dois conseguem defender-se. Um cordão de 3 dobras não se rompe com facilidade. Eu acho interessante esse texto porque ele vai dar muita ênfase e vai valorizar muito a questão da união, do andar junto. Mas é interessante que hoje em dia nós temos a tendência a ir para outro caminho, a ir para outro lado, né? Às vezes por conta da nossa história, às vezes por conta de experiências ruins que tivemos no passado, com algumas pessoas, onde fomos magoados, sim, injustiçados, nós começamos a entender que é melhor estarmos sós. Algumas pessoas tornam isso parte da sua própria personalidade até, e começam a dizer coisas como: eu gosto da minha própria companhia, eu prefiro estar sozinho, eu gosto tanto de ficar sozinho, pessoas são difíceis e por aí vai. Não que eu não concorde que algumas dessas coisas sejam verdade e tenham algum valor, como a solitude, como gostar da sua própria companhia e por aí vai. Porém, às vezes nós usamos essas desculpas para não vivermos a comunhão, não vivermos em comunhão e não nos relacionarmos de maneira saudável. Mas a Bíblia vai nos mostrar que é desejo do nosso Deus que nós saibamos nos relacionar melhor com as pessoas, que nós nos relacionemos com elas. A gente percebe, por exemplo, na criação do primeiro homem, quando Deus cria Adão, ele percebe que ele estava só e que não era bom que ele estivesse só. Por isso ele cria uma companheira idônea, Eva, e assim ele pode ter companhia.
Além disso, quando, por exemplo, Jesus veio à terra, ele fez amigos, discípulos. Ele se relacionava, ele ia almoçar em algumas casas, ele ia a festas de casamento, ele estava sempre se relacionando. Quando a gente olha para o relato do Pentecoste em Atos, que o povo de Deus orava quando Deus se manifestou. E a igreja de Jesus é a comunhão dos santos, comunhão, a união das pessoas que seguem a Jesus. Então, quando a gente olha para a palavra, é impossível a gente manter um discurso de solidão. Mas talvez você tenha os seus porquês, os seus motivos. Eu me lembro que durante a minha infância e pré-adolescência eu passei por situações não muito agradáveis. O tal do bullying, né? Naquela época a gente não dava esse nome, mas era quando nós éramos zoados, a gente recebia apelidos e brincadeiras de mau gosto. Então, durante toda a minha infância, eu fui zoado e eu cresci meio inseguro, com poucos amigos, não gostava de me expor muito. E na minha adolescência eu fui melhorando um pouco, eu conhecia Jesus, então ele foi me moldando, mas eu vou te dizer que não faz tanto tempo que eu entendi o valor das amizades. E hoje eu percebo que o reino de Deus, enquanto o mundo nos afasta, o reino de Deus nos aproxima. O reino de Deus é um reino de amigos, de irmãos. Eu tenho amigos tão diferentes de mim, eu tenho amigos tão diferentes um do outro, idades diferentes, criações diferentes, gostos diferentes, dons diferentes. E eu já tive momentos especiais com cada um deles, e aí, quando eu me lembro, eu fico tão grato a Deus. Porque pessoas são presente de Deus na nossa vida. A gente não pode deixar com que a nossa bagagem, a nossa história, tire o valor, tire a beleza das pessoas, dos relacionamentos na nossa vida. E tem algumas coisas que a gente recebe de bênção nos relacionamentos. Eu acho muito interessante porque na comunhão nós somos abençoados. A igreja é o corpo. Não existiria igreja se fosse uma única pessoa. Deus criou para que tivesse relacionamento. E durante a adolescência eu fui muito abençoado pela vida de outras pessoas. Né? Talvez se eu te perguntasse aí, lembra de uma experiência massa que você teve com Deus, de um momento marcante na sua vida com Jesus. Provavelmente envolva outras pessoas. Porque Deus criou a gente, a igreja, para isso. E na comunhão nós somos abençoados. Eu lembro quando eu comecei um grupo de líderes com os pré-adolescentes, né, no ministério que eu pastorei. E quase todos eram muito tímidos quando chegaram nesse grupo, né? Eram uns 10 mais ou menos. A maioria era tímido, alguns não sabiam nem conversar entre eles. Eram muito, sabe, eu brincava que parecia que eles tinham saído de uma caverna, que não sabiam se relacionar. Então, às vezes, eles vinham e falavam assim, pastor, fulano disse uma coisa. Daí eu dizia o quê para eles? Responde, conversa, explica, dá sua opinião. E eu, claro, no relacionamento, eles a se relacionarem. E é interessante porque, às vezes, a gente precisa disso. A gente precisa aprender a se relacionar, aprender a ser gentil, aprender a ser mais humilde. Né? Às vezes a gente não se relaciona porque a gente é orgulhoso, porque a gente não quer ouvir a opinião contrária, a gente não quer ouvir a visão do outro, a gente não quer se colocar num lugar de exposição, a gente não quer colocar o interesse do outro acima do nosso, mas a Bíblia diz o contrário. Ela fala que eu preciso sim fazer isso. Então, além de sermos abençoados, nós somos desafiados, confrontados. A Bíblia vai falar que assim como o ferro afia o ferro, nós nos relacionamentos também somos afiados, né? Somos moldados. É basicamente isso que a Bíblia diz. Então, quando eu me relaciono com alguém diferente, com uma opinião diferente, que tem um jeito de viver diferente, de trabalhar, eu estou aprendendo. Não que eu vá ficar igual àquela pessoa, mas eu estou aprendendo alguma coisa. Eu estou aprendendo a ser mais flexível, eu estou aprendendo a olhar as coisas com outra visão. Além disso, na comunhão Deus também se revela. Como eu disse antes aqui, né, eu tive muitas experiências com Deus através da vida de irmãos, né, pastores aqui da igreja que foram bênção na minha vida. Quantas vezes nós estávamos orando e alguém vinha orar por mim, dar uma palavra de Deus para mim que eu estava precisando. Quantas vezes também Deus me com alguém e aquela pessoa falou, poxa, eu estava precisando disso. Porque Deus usa pessoas na nossa vida.
Deus vai falar com você através de pessoas, vai te abençoar através de pessoas. Então eu quero te dizer, não ande sozinho. Se você tem algo na sua história de bagagem que tem te atrapalhado nos relacionamentos, eu quero te desafiar a orar por isso. A falar, Deus, eu não quero mais ficar sozinho. Eu entendi o valor da companhia. Eu entendi o valor da comunhão. Eu preciso disso também. Não é bom que a gente ande sozinho, porque sozinho também nós estamos enfraquecidos na fé. Quando a gente se junta, a gente se fortalece. Né? Aquele clichê do exemplo da fogueira. Né? Quando você tira lá, está a fogueira queimando, você tira um galho da fogueira e coloca do lado, ele vai apagar mais rápido. Né? Da mesma forma, não fique longe da igreja. Eu sei que por vezes a gente tem problemas de relacionamento dentro da igreja, mas eu quero te dizer, foca os seus olhos em Jesus, tenta de novo, né? A gente está aqui, a gente tem muito a melhorar, todo mundo da igreja. Em qualquer igreja que você for, tem gente lá pecadora que está tentando melhorar. Então, da mesma forma que você precisa melhorar, as outras pessoas também precisam, então não deixa com que esses problemas de relacionamento te afastem do propósito de Deus, de nos relacionarmos, de crescermos juntos como o corpo de Deus. Então, se você estava com esses argumentos de que está acostumado a ficar sozinho, de que pessoas são difíceis, eu quero te convidar a tentar de novo. Mas agora tentar do jeito certo, com os olhos no lugar certo. Lembrando que o nosso Deus é um Deus de amizade, de relacionamento, de afeto, de vínculos que não se enxergam, mas que existem. A gente é ligado por esse afeto, por esses vínculos tão bonitos. Então, não jogue fora isso. Não desperdice a oportunidade que você tem de crescer, de ser confrontado e de ser abençoado em comunhão. Não ande sozinho. Na próxima música eu quero te desafiar a orar por isso, a pensar em como você está se relacionando, em como está a sua relação também com a igreja e quem sabe mudar algumas coisinhas para você viver uma vida plena e ajustar e viver melhor os relacionamentos na sua vida. Espero que isso tenha falado ao seu coração, que tenha te abençoado e até a próxima. É o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, a alegria de toda a terra. É o Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Senhor em quem nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas.
teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e o céu. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. E céu.